Sonho da Erim 964. Evacuação, nível 3. Recebido na terça-feira, 11 de agosto de 2026. Comunhão. Querido Pai, obrigada por mais um dia aqui. Nem todos têm um novo dia para te oferecer. Então eu te ofereço este dia. Obrigada por cuidar de nós. Obrigada por tudo que fazes. Obrigada pelos avisos e instruções divinas enquanto durmo em meus sonhos. Obrigada por seres o guardião do meu coração e o amante e criador da minha alma. Tu és a minha rocha. Por 2 noites seguidas, tive 2 sonhos diferentes com o mesmo aviso. Na primeira noite, pensei que fosse algo pessoal, mas ter esse tema novamente ontem à noite, bem, isso parece um aviso claro para todos nós. Sonho de domingo à noite. Sonho 1. Evacuação. Nível 3. Começa. Eu estava deitada na minha cama de madrugada, por volta das 5 horas. Minha TV estava em modo de espera, mas não completamente desligada. Meu celular estava ligado e carregando. De repente, um aviso apareceu na tela e o terrível alarme universal soou. Uma voz digital surgiu na tela da TV. Sua localização agora está sob nível 3 de evacuação. Você deve evacuar agora. Este é o seu último aviso. E a mensagem se repetiu. Minha filha saiu mais cedo para a aula de ginástica. Meu filho estava dormindo e os cachorros estavam latindo. Corri escada acima para pegar os cachorros e gritei para meu filho acordar imediatamente e pegar qualquer objeto de valor, pois tínhamos que sair em 10 minutos. Coloquei a caixa de transporte dos cachorros no carro, peguei a comida e a água deles e os acomodei em segurança lá dentro. Depois corri de volta para casa, vesti roupas limpas, calcei sapatos novos e peguei outro par. Recolhi meus remédios e algumas caixas de papel importantes que estavam separadas por causa de documentos do imposto de renda. Olhei para o relógio e já haviam se passado 5 minutos. Gritei para o meu filho. Ele respondeu: Mãe, já estou indo. Então eu disse: 5 minutos, ou não vamos sair. Corri então para o quarto da minha filha, juntei seus pertences importantes, seus cartões de memória, seu computador e os cabos. Depois fui para o meu escritório, onde peguei meus diários e meu tablet, mais 2 itens e minhas bíblias favoritas. Corri com tudo isso para o carro, onde os cachorros estavam esperando assustados. Gritei para o meu filho novamente. 3 minutos! Ele gritou de volta. Sim, mãe, 3 minutos. Corri de volta para o meu quarto e peguei uma caixa de fotos, alguns objetos de valor, um travesseiro e alguns cobertores. Decidi pegar mais alguns porque não sabia onde iríamos dormir. Coloquei tudo no carro. O alarme de emergência não parava de tocar. Corri para o andar de cima e encontrei meu filho quase sem roupa, sem pressa. E eu gritei: Temos que ir embora! Agora! Agora! Percebi que ele estava em choque e confuso. Você precisa juntar essas coisas e entrar no carro agora. Eu ajudo. Ajudei-o a reunir itens de emergência. Então me lembrei. Precisava de 2 caixas que estavam por perto em um armário, mas eram realmente secundárias. Corri com tudo para o carro, abri a porta da garagem e comecei a carregar as coisas na caminhonete do meu filho. Havia um vizinho se apressando para empacotar. A maioria das garagens estava aberta. Voltei correndo para dentro e meu filho estava descendo as escadas com algumas coisas. Tive alguns segundos para pegar comida e água e carreguei tudo. Nesse instante, o céu escureceu completamente. Fechamos a casa e começamos a nos afastar. Eu consegui ouvir pessoas gritando. Fim do sonho. Isso me deixou perturbada. Na sexta-feira, enquanto eu fazia fisioterapia, um alerta de evacuação de nível 3 para o sudeste do local soou em todos os aparelhos da sala. Foi surreal, mas não afetou nenhum de nós, então pensei que o sonho fosse de alguma forma um medo oculto que eu tinha, até o sonho da noite passada. Sonho 2. A África caiu. Começa. Eu estava em um país estrangeiro.
Gana, na África. Caminhava com alguns amigos e apreciávamos a beleza de uma enseada tranquila. De repente, os alertas em nossos celulares soaram. Esta é uma evacuação de nível 3. Todos os cidadãos de países estrangeiros devem evacuar imediatamente. Este é o seu último aviso. Corremos de volta para o hotel para pegar nossos documentos de viagem e depois fomos ao consulado, onde nos levaram ao aeroporto. Ao chegarmos ao consulado, fomos instruídos em inglês a levar apenas o necessário para viajar, pois havia restrições de peso nos aviões. Uma amiga me perguntou. Uma amiga minha perguntou às autoridades: Meu marido é diplomata, ele virá? Não consigo entrar em contato com ele. Os dois funcionários se entreolharam e um deles respondeu: Senhora, houve um incidente. Precisamos levá-la aos aviões agora mesmo. Nesse instante chegaram vans para nos levar ao aeroporto. Embarcamos rapidamente, o motorista foi muito ágil. Chegamos à pista com 2 aviões prontos para o embarque. Mostramos nossos documentos e começamos a subir as escadas para o avião quando vimos à distância o que parecia ser uma nuvem negra vinda do norte. O piloto e a tripulação nos apressaram para embarcar. Os motores estavam ligados. Embarcamos e a escotilha se fechou enquanto o avião começava a decolar imediatamente. Ao olharmos para baixo, vimos um exército vestido de preto invadindo a cidade e massacrando as pessoas. Um dos passageiros gritou: Diga-nos o que está acontecendo. E a comissária de bordo respondeu: Assim que atingirmos uma altitude acima deste ponto, informaremos o motivo da ordem de evacuação. Passaram-se alguns minutos e finalmente estávamos no céu azul, acima da região, deslizando sobre um tapete de nuvens brancas. Comissária de bordo falou: Um exército do norte veio invadir o último bastião cristão. Gana caiu. A África caiu de cima para baixo, de baixo para cima. O que vimos foi horrível. O avião estava em silêncio, pois todos os passageiros choravam e rezavam. Fim do sonho. Pai, é doloroso presenciar uma queda. Acordei e me ajeitei na cama. Minha sessão de fisioterapia ontem foi dolorosa. Voltei a dormir depois de perguntar ao Senhor: eu estaria pronta para uma evacuação de nível 3 aqui, agora? Sonho 3. As represas romperam. Começa. Acordei em pé junto ao lago principal onde morávamos, em New Brunswick. Estava tudo quieto e calmo. Virei-me para a estrada e nossa casa não estava mais lá. Aliás, nenhuma das casas construídas ao redor também estava. Era estranho estar na beira do terreno baldio do fazendeiro e com uma área densamente florestada à minha direita. Decidi caminhar pela estrada. Parecia final de verão. Nesse instante, ouvi o que parecia ser um jet ski atrás de mim no lago. Virei-me e ele estava vindo direto na minha direção. Era o anjo. Ele estava sorrindo. E o anjo falou: Ei, Erin, entra nessa. Vai ser divertido. Vamos lá. Tenho uma mensagem de Deus para você. Entrei na água rasa e sentei atrás do anjo no jet ski. Não disse muita coisa. E o anjo falou: Ah, vamos lá, isso deve te fazer sorrir, né? Eu respondi: Desculpe, tem sido um período difícil. E o anjo falou: Um dia sua história será contada do começo ao fim. Haverá muitos pedidos de desculpas daqueles que se achavam mais sábios aos seus próprios olhos. Erin, eu estive aqui com você, assim como outros anjos que Deus designou para você. A verdade lhe foi revelada conforme a vontade de Deus. As coisas não eram como pareciam, mas estávamos com você enquanto Deus direcionava a sua proteção, provisão e propósitos para a sua vida e as das crianças sob seus cuidados. Como diz o ditado, irmão, nós estávamos lá. Eu falei: Você é engraçado, você é minha testemunha. E o anjo falou: Sou apenas mais um. Deus é sua testemunha e o Senhor é seu estandarte e escudo.
Seus filhos, os filhos de Jefe, sua família e aqueles que têm uma história com ele, seus colegas de trabalho, podem testemunhar tudo isso. A revelação vem de Deus. A verdade é a verdade. Apoie-se na verdade, por mais dolorosa que seja, e ela o libertará. Eu perguntei: essa é a mensagem de Deus? Parece um sermão. E o anjo rindo falou: você se lembra daquele filme de Star Wars que você sempre voltava a assistir? Eu respondi: isso foi tipo há 20 anos. E o anjo falou: isso porque um personagem amado se voltou para as trevas. Foi difícil. A mensagem de Deus é esta: Deus te ama. Ele te fortaleceu lá do alto. Nenhuma arma forjada contra você prosperará todos os dias da sua vida. Ele permitiu que os tempos dos gafanhotos devastassem seus campos, mas então ele te tirou dessas coisas antigas e te levou para novas, e agora há novas colheitas, chuvas frescas e bênçãos abundantes. As coisas antigas já se foram. Veja, Deus está fazendo uma coisa nova. O jet ski chegou à entrada da barragem e o anjo falou: agora esperem só, isso vai ser incrível. Nesse instante, o jet ski seguiu direto em direção à represa. A represa se rompeu bem na hora em que nos aproximávamos e a água jorrou com um rugido poderoso enquanto sobrevoávamos uma área desconhecida. Havia um lago e um rio que eu nunca tinha visto antes. Eu perguntei: onde estamos? E o anjo respondeu: um novo lugar. Uma nova coisa que Deus fez, Erim. As represas se romperam e uma nova coisa Deus fez. Fim do sonho. Ao acordar, as lágrimas escorriam pelo meu rosto. Recorri ao Senhor em oração. Jesus falou: estou aqui, Erim. Estou com você. Sei que você está aflita e ainda tem muitas perguntas. Muitas vezes, quando a tragédia acontece, há testemunhas disso. E eu falei: como aquela música sobre as 3 vítimas? Uma é a tragédia, a vítima principal. Uma vê e para em choque, encarando o que acabou de presenciar. Depois, há aqueles que simplesmente passam por perto ou veem, mas optam por ignorar. E Jesus falou: a verdade é algo difícil de enfrentar, e poucos gostam quando ela se torna difícil. Você já lutou comigo muitas vezes ao longo da sua vida, mas agora está aqui comigo. Eu falei: cometi muitos erros, Senhor. Paguei um preço. Isso me afetou muito. E Jesus falou: eu estava sobre a sua casa, Erim. Eu ainda estou sobre a sua casa. Eu estou sobre você em tudo que você faz. Não permitirei que você seja vitimada novamente. Aqueles que têm olhos para ver, ouvidos para ouvir e sabedoria do alto receberam uma porção dobrada. Tudo que você experimentou, eu também experimentei. Aqueles que têm entendimento compreenderão. Você vê esses eventos no mundo hoje. Naquele instante, o Senhor me mostrou o Dr. Fauci diante da audiência no Congresso. Milhões morreram e aqueles que tentaram alertar sobre a origem do vírus foram silenciados. No Canadá, fomos submetidos a vacinas forçadas e lockdowns. As pessoas denunciavam umas às outras e divisões terríveis ocorreram entre famílias. Muitos perderam tudo, inclusive familiares. Houve grande manipulação psicológica por parte de autoridades governamentais e eu vivi algumas experiências horríveis. Jesus falou: a verdade vem à tona, Erim. É difícil para muitos acreditarem que o que ouviram por tanto tempo possa estar errado. Então, se isso pode acontecer em uma escala global, não pode também acontecer individualmente? Minha palavra declara isso. A profecia afirma isso. Foi escrita há 2000 anos ou mais. Muitas testemunhas, entende? Até mesmo aquelas que não seguem o caminho, a minha via. Então entenda isto: o que eu revelei a você é a verdade. Sua história é verdadeira, não é exagerada. É dolorosa e trágica, mas também um milagre. Você seguiu todas as minhas instruções e escreveu tudo como eu lhe ordenei. Eu falei: eu me contive tanto, Senhor. E Jesus falou:
Isso porque não é benéfico para aqueles que querem acreditar que Deus jamais permitiria tais coisas. Mas você viu o pior no homem desde pequena. Você entende de ilusão e evasão. Você até serviu a outros deuses e seus espíritos quando não me ouvia. Você estudou comportamentos, tanto maus quanto bons. Mas, Erim, você se recusou a acreditar no pior cenário porque se concentrou no melhor. Você se voltou para dentro e, quando jovem, se envolveu em coisas tolas. Você fugiu de mim. Então eu enviei ajuda e trouxe você até mim. Desde então tenho lhe ensinado o verdadeiro amor, mais profundo do que qualquer coisa que você já tenha experimentado. Foram necessários muitos anos de compreensão, mas você me encontrou e eu estou em você. Foi um processo. Você foi treinado como um guerreiro e lutou em muitas guerras. Lembre-se, você não pode ser um guerreiro sem a guerra. Você foi treinado em batalha, aprendeu sobre o inimigo e suas técnicas de guerra, mas isso não lhe foi dito. Em vez disso, eu pessoalmente a acompanhei através disso. O fogo da aflição. Eu estava com você e às vezes a carreguei. Eu mesma carreguei. Eu mesmo lutei essas batalhas. Por quê? Porque essas foram as minhas batalhas primeiro. Agora você passou por uma batalha épica. Você está tentando entender uma guerra que não compreendeu completamente. Você só sabia que haveria baixas. Eu falei, eu pensei, bem, não tenho certeza do que pensei exatamente. Consultei alguns dos meus diários mais pessoais do início e lá estava o tempo todo. O Senhor colocou um véu sobre mim. E Jesus falou: O que o anjo que Deus designou para você lhe disse? Eu lhe dei provisão, proteção e propósito. Você foi frutífera durante o tempo em que esteve nas árvores. Isso não parou. Agora, isso é amor exigente, mas entenda o que eu fiz aqui e o que permiti. No fim, um dia você saberá que foi para o seu bem. Eu não sou enganador, Erin. Eu te amo e vou cuidar de você. Minhas promessas são verdadeiras. Agora você está pronta para o que tenho reservado para você? E eu respondi: Sim, Senhor, eu te amo. Obrigada por me mostrar o exército de anjos que o Senhor enviou. Eles são como super-heróis. Mas é claro, nada parecidos com o Senhor. E Jesus perguntou: Espere, eu também não sou um super-herói? E eu respondi: O herói supremo, Senhor, maior que todos os heróis juntos, porque sem ti os heróis não existiriam. Jesus falou: Bom trabalho. Os sonhos que você teve são sobre o coração. É sobre o que você deixa para trás em uma emergência, sabendo que talvez nunca mais veja aquilo, em comparação com o que você leva consigo. Isso é uma questão do coração. Também se trata de obediência aos avisos, especialmente quando o tempo é essencial. Este é um treinamento de alto nível, discernir o que é importante e o que não é, entendeu? E eu falei, sim, Senhor, mas e o segundo sonho? E Jesus respondeu, vocês estão sendo enganados no cenário global. Não pode haver acordo ou pacto com aqueles que exigem que vocês se submetam ou morram. É simples. Agora vocês entendem o sinal de Jonas. Não foi a baleia. Foi o fato de Jonas ter recebido a ordem de Deus para profetizar ao culto da morte de Nínive. O mesmo sinal está aqui hoje. O culto da morte ressurgiu. E eu perguntei, em que podemos acreditar ao ouvi-los? E Jesus respondeu, vocês não podem. Esta é a guerra agora. O sinal de Noé também está aqui. O exército dos caídos. Portanto, compreendam e orem. Eu estou com vocês. Entendam que quando eu vier, trarei a espada da verdade para todos experimentarem. Então, estejam preparados. Sonho encerrado.